Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma live do Dialoga. Hoje nós vamos falar do futuro da gastronomia, né, o futuro do turismo gastronômico diante dos novos padrões de serviço e consumo. Essa ação, né, uma parceria do Sebrae com a Belotur, né, a Belotur um parceiro de primeira ordem aí, em Belo Horizonte. Já gostaria de antemão, né, de cumprimentar o Gilberto, Marcos Boff e toda a equipe da Belotur, reforçar a importância dessa parceria aí com o Sebrae. Bom, hoje nós estamos presentes aqui com a Sandra Carvão. A Sandra é diretora de Inteligência de Mercado e Competitividade da Organização Mundial de Turismo. Obrigado pela sua participação, Sandra. Antônio Montesinos, que é do Centro de Gastronomia e Hotelaria do México. Obrigado também pela participação, Antônio. E Edson Puyat, né, professor da UNA, todo mundo já conhece. O Puyat participa de várias ações e parceiro de ações de turismo e gastronomia, e vem aí como professor da UNA para nos ajudar fazendo a moderação desse painel. Bom, então eu já gostaria de convidar a Sandra para iniciar com a sua apresentação. Coloquei na tela aqui, Sandra. Veja se você consegue passar aí a sua apresentação. Eu vejo-a perfeitamente e penso que sim. Perfeito. Funciona. Ok, então, Sandra, obrigado, viu? Obrigado, eu. Bom dia, boa tarde. É um prazer estar com todos aí no Brasil. Vou tentar falar com o meu português o mais lento possível para que me possam acompanhar. Como foi comentado, meu nome é Sandra Carvão, sou responsável da área de Inteligência de Mercado e Competitividade da Organização Mundial de Turismo, que é a agência especializada das Nações Unidas para o Turismo. A nossa sede está em Madrid, em Espanha, e de onde vos falo hoje, aqui infelizmente, como em muitos pontos do mundo, estamos ainda em casa a trabalhar, apesar de que começamos a ver sinais de esperança, em que pouco a pouco a economia e os negócios começam a recuperar alguma energia. Gostava, antes de falar do tema de turismo gastronómico que nos traz hoje aqui, dar-vos uma ideia do contexto onde nos encontramos e que, evidentemente, é um desafio a nível de impacto, o que está a acontecer, e é uma crise que, pela primeira vez, afeta todos os destinos do mundo e afeta de uma forma que nunca hemos realmente visto no passado. Só para partilhar convosco muito rapidamente aquilo que é o impacto que a OMT estima a nível de turismo internacional, durante os primeiros 3 meses deste ano, o número de turistas que viajam internacionalmente teve uma caída já de 22%, acentuada a partir de março, como podem ver no gráfico, com menos 57%. A partir do momento em que a maioria dos países, a partir de metade do mês de março, fecharam fronteiras, tanto na Europa como pouco a pouco noutras regiões do mundo. A nossa estimativa para o resto do ano é bastante dramática, infelizmente. Estimamos que, considerando que as fronteiras tenham um movimento de abertura gradual a partir de julho, ainda assim terminaríamos o ano com uma descida de 58% a nível de turistas internacionais. Se houvesse alguma limitação, e parece que não, parece que, se tudo correr bem, estamos a ver na Europa que as fronteiras, a partir, por exemplo, de hoje, dentro da Europa, já estão a abrir, ainda não para fora, mas sim dentro da Europa. Algumas ilhas na área do Caribe também já estão a abrir, mas sabemos que vai ser uma abertura gradual, vai ser uma abertura lenta e muito diferente nas várias regiões. O que é que isto significa? Significa que nos pode esperar um ano a nível de impacto que não tem comparação. Só para terem uma ideia, o único ano em que o turismo internacional teve uma descida foi o ano 2009,
depois da crise económica, e nesse momento tivemos uma descida de 4%. Agora estamos a falar de uma descida que pode chegar aos 60%. As nossas estimativas dizem que perderíamos cerca de 100 a 120 milhões de trabalhos diretos no setor turístico e, evidentemente, que a questão do turismo gastronómico aqui tem um peso muito, muito grande pela importância, pelo número de empregos que são gerados pela esta área. O que é que nós podemos esperar do futuro? Evidentemente que ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar o que é que vai acontecer. Estamos ante uma situação realmente que nunca vimos antes, que tem uma extensão e uma série de fatores imprevistos que não controlamos, entre os quais o avanço da própria pandemia. Não sabemos qual vai ser o comportamento segundo as economias vão abrindo, não sabemos, e aqui na Europa fala-se de uma possível segunda vaga no outono. A questão do impacto económico, que é uma questão muito importante. O Fundo Monetário Internacional estima que pela primeira vez vamos ter uma descida do produto interno bruto mundial nunca vista, e, evidentemente, toda a questão do desemprego em muitas das economias. Também resta saber como é que os consumidores vão reagir em termos de confiança, se vão sentir confiantes de voltar a viajar uma vez que as fronteiras abram. Vemos aqui na Europa, onde já se vê algum sinal de abertura, que o mercado interno tem reagido relativamente bem. As reservas para o verão já, principalmente de áreas mais de turismo rural e de proximidade, mostram sinais positivos, mas há que ser cautelosos, porque o passado também nos mostra, nas crises anteriores, se olharem para o gráfico que está no ecrã, veem que, por exemplo, a Ásia, que foi a região mais afetada pelo SARS em 2003, demorou cerca de 14 meses para voltar aos níveis de procura que tinha antes da crise. E a região das Américas, por exemplo, demorou mais de 3 anos a retomar o mesmo nível de procura de turismo internacional que tinha antes dos ataques de 11 de setembro. É evidente que aqui também temos o efeito do SARS no Canadá e da situação económica, mas há que considerar que podemos estar face a uma recuperação que não seja tanto a chamada V, que gostaríamos de ver uma recuperação rápida e forte, mas que vai ser mais uma recuperação gradual e lenta. Oportunidades e desafios. Eu acho que os desafios já falámos. Gostaria de destacar em particular as oportunidades que nós vemos em termos daquilo que será o pós-Covid, ou a nova normalidade, como se chama agora. Evidentemente, as expectativas estão todas enfocadas no turismo doméstico, e eu penso que para o turismo gastronómico isto é uma grande oportunidade, para que os próprios nacionais descubram a sua gastronomia no seu país, que é tão diversa, e que ao mesmo tempo tem uma relação emocional muito grande. Ou seja, eu penso que há uma grande oportunidade do turismo gastronómico como um dos segmentos que pode ganhar, se alguém ganha com esta crise. Penso que somos um setor que se adapta com uma relativamente facilidade, ou seja, temos uma flexibilidade de uma capacidade de resistência bastante grande, e estamos agora, evidentemente, ante o desafio da questão dos novos protocolos de segurança, que vão ser um dos fatores-chave na confiança do consumidor, segundo retomamos a atividade turística. Temos visto também um grande apoio da maior parte dos governos ao setor. Eu penso que a maior parte dos países não tinha reconhecido ainda a importância que o turismo tem de forma tão óbvia como agora durante esta crise, e isso também estimula que haja mais colaboração entre as diversas autoridades
para realmente avançar o setor. Neste caso, entre a área da gastronomia e a área de turismo, mas também entre as autoridades nacionais e regionais. Estamos numa fase, evidentemente, em que é importante repensar os modelos de negócio. Em todos os países vimos a aceleração da componente digital, das vendas online como opção de sobrevivência durante a crise, mas que deverá ser uma opção que fique de futuro, porque é uma mudança de hábitos que se deve aproveitar também no consumidor. Também vemos, e penso que aqui o turismo gastronómico e as cadeias de valor locais têm uma grande oportunidade, que vai haver muito mais consideração pelos valores locais, pelo que é nacional de alguma forma e o que é de proximidade. E neste aspecto o turismo gastronómico também pode contribuir bastante. Gostava só de agora saltar para a questão da gastronomia. Vem trabalhando no tema de turismo gastronómico nos últimos 6 anos, mais ou menos, pelo seu valor, não só pelo facto de, evidentemente, haver uma procura cada vez maior de turismo gastronómico, mas também pelo facto de o valor que o turismo gastronómico pode ter para um setor mais responsável, mais sustentável e que seja mais inclusivo, porque realmente permite que produtos que, se não havendo essa procura da parte do turismo, possivelmente se possam perder, valores culturais ligados à gastronomia que muitas vezes no passado não eram valorizados e que com a procura do turismo ganham nova vida. Isto é a definição da Organização Mundial do Turismo e eu peço imenso desculpa de tê-la em inglês, tenho em espanhol também, mas em português não, e não me atrevo a fazer uma tradução oficial, mas eu acho que o mais importante é evidente que a definição destaca a relação do visitante com a experiência da comida e dos produtos relacionados. E eu penso que isto é muito importante porque muitas vezes quando pensamos em turismo gastronómico pensamos só na experiência gastronómica do restaurante ou da street food e é importante toda a componente dos produtos relacionados e da experiência de como essa produção desses produtos se desenvolve. Dentro do trabalho que desde a Organização Mundial do Turismo temos vindo a fazer e temos colaborado com alguns parceiros, alguns membros afiliados. Está aqui o António hoje connosco, que é das pessoas que tem trabalhado muito connosco. Trabalhamos também com o Basque Culinary Center, uma escola no País Basco, aqui em Espanha, e com eles desenvolvemos um quadro marco que gostamos de usar para orientar os destinos no desenvolvimento do turismo gastronómico. Pensamos que é uma guia para todos os destinos que pensam que o turismo gastronómico é um dos pilares que podem desenvolver e que têm essa possibilidade. Gostaria só de partilhar com vocês algumas das recomendações dessa guia. A guia tem cerca de 1 ano e meio, mas olhando para as recomendações, elas são tão válidas nessa altura como agora, ou se calhar ainda mais. A primeira fala da questão da governança, ou seja, desenvolver um modelo de turismo gastronómico em qualquer destino implica uma estrutura com diversos atores que seja transparente e participativa, ou seja, não pode ser só a entidade turística que decide eu quero ser um destino gastronómico, não pode ser só o setor privado, não pode ser só a área da educação, se realmente um destino se quer promover como destino de turismo gastronómico. Um dos primeiros passos é estabelecer um modelo de governança que seja participativo de todos os atores. A segunda recomendação é de potenciar a identidade culinária local, os produtos locais e a gastronomia do destino. Muitos destinos posicionam-se pela diversidade, evidentemente, de gastronomias de outros países ou de outras regiões,
Se considerarmos, se calhar, Londres, podemos pensar que temos uma experiência gastronómica muito boa, mas realmente o valor está em utilizar os produtos locais e essa narrativa do valor cultural local. A terceira recomendação é não esquecer todo o destino. Muitas vezes, em termos de turismo gastronómico, há um enfoque na experiência gastronómica, que evidentemente é chave, mas há que considerar que um turista quando decide sair de sua casa, a sua experiência é num destino, num determinado entorno, com uma história, com uma relação com a natureza, com a cultura, com as pessoas que fazem parte desse destino, e é importante que haja uma simbiose entre todos estes elementos. A quarta recomendação é relacionada com a criação de experiências inovadoras e únicas, que vão muito mais além da experiência só de ir ao restaurante A, B ou C, porque esse restaurante tem fama ou é um fator de atração. Muitas vezes é interessante ver que há líderes no mercado que podem ser esses fatores de atração, mas o desenvolvimento do próprio destino deve estimular outro tipo de oferta que, de alguma forma, possa também beneficiar-se até desse posicionamento de algum líder de mercado. A quinta recomendação é toda a parte de formação e de desenvolvimento da cadeia de valor. O Edson, com certeza, que nos pode falar disso, e de certeza que vamos falar de formação e de educação, mas realmente desenvolver um destino gastronómico tem que ir lado a lado com uma estratégia de formação e de educação de todos os atores da cadeia de valor. A sexta recomendação tem a ver com uma das áreas pelas quais eu tenho mais fascínio, que é a fase de entender o consumidor e os dados. É um dos grandes desafios que nós temos, em especial agora, nesta situação de mudança. Cada dia que nós lemos uma estatística nova ou um novo relatório de mercado sobre como os consumidores vão reagir na recuperação, eu acho que vemos tendências muito dispares. Então é muito, muito importante realmente que os destinos possam investir em mecanismos de inteligência de mercado, conhecer o consumidor, quantificar, analisar os seus gostos, todas as críticas que se fazem nas redes sociais, ter um seguimento com uma série de indicadores de forma estrutural que permitam conhecer esse consumidor, e não só em momentos de crise, mas que realmente sejam sistemas que se mantenham. A sétima recomendação, evidentemente, tem a ver com o destino. Esse destino tem que ter um relato e uma história única, e cada destino tem que criar a sua, com base na sua identidade, e não procurar fora realmente essa identidade. A oitava recomendação tem a ver com a criação de um plano de promoção e apoio à comercialização. Tem que haver um plano específico para o turismo gastronómico. Há muitos destinos que querem ser destinos gastronómicos, mas que realmente ainda não chegaram ao ponto de dizer: eu tenho um plano específico para o meu destino como destino gastronómico, não só como destino turístico em geral, onde a gastronomia é um valor acrescentado, ou seja, não estamos a falar de ter a gastronomia como um valor acrescentado, uma experiência que realmente se utiliza para complementar outras, mas que realmente haja um foco específico num plano de marketing de turismo gastronómico. A recomendação número 9 tem a ver com aquilo que nós já vínhamos analisando antes da crise, mas que agora é cada vez mais importante. Há que dar formação a nível das novas tecnologias, há que estar totalmente a nível de domínio, já seja da parte de comercialização, já seja da parte de comunicação. Cada vez mais a tecnologia, e aqui estamos todos ligados através de México, Brasil, Espanha, graças à rede,
e realmente não nos damos conta, mas o nosso entorno, se já era 80% digital, hoje em dia é 90% digital, e isso é chave nesta fase, que me parece interessante porque, em especial numa fase em que ainda muitos estamos em casa, o poder chegar ao potencial consumidor através da gastronomia e fazê-lo sonhar com um destino através da gastronomia de forma digital, acho que é uma oportunidade única. Uma das tendências que se viu durante esta fase é a tendência a cozinhar mais, a aprender a cozinhar, e acho que é uma oportunidade excelente para os destinos poderem posicionar-se na mente do consumidor através de desafios a aprender, a fazer o meu prato típico e criar essa relação emocional com o destino. A última recomendação é realmente assegurar-nos que o turismo gastronómico, tal como outras áreas do turismo, estão totalmente alinhados com a questão da sustentabilidade, e há que admitir que esta crise veio colocar em risco muitos dos avanços que se estavam a desenvolver. Iniciativas, por exemplo, em torno do uso dos plásticos, com todos os novos protocolos de segurança, têm que ser muito bem reflexionados agora, porque sabemos que possivelmente corremos o risco de que haja um aumento do uso de algumas desses materiais, e a questão também da qualidade e da segurança no trabalho. Falamos de turistas, mas em termos de turismo gastronómico temos também, e outras áreas de turismo, temos que falar também dos trabalhadores, de todas as pessoas que estão envolvidas no sector e que têm que ter segurança para voltar a trabalhar. E essa segurança tem que ser para turistas e para residentes e para trabalhadores, ou seja, não podemos abordar a qualidade do setor sem pensar nestas três áreas. Finalmente, gostava de partilhar convosco que nós temos feito durante estes anos vários estudos sobre o turismo gastronómico, e um deles foi o caso de estudo do Japão, que tem vários casos, e este caso a mim pareceu-me particularmente interessante, porque é como se usou o turismo gastronómico na fase de recuperação da crise do terremoto de 2011. E foi muito interessante porque uma área que estava totalmente destruída, a companhia de trem local criou uma experiência gastronómica dentro do trem, em que as pessoas não podiam sair porque realmente a área estava destruída, mas que podiam desfrutar da gastronomia desse local dentro do transporte. Ou seja, parece-me uma forma muito interessante de criar, primeiro, a relação com o destino, apesar de que nesse momento não era possível visitá-lo de outra forma, e que pouco a pouco, quando o destino recuperou, a companhia começou a ter pequenas paragens ao longo do trajeto para aí sim já permitir a incorporação de produtos locais através dos próprios produtores no local. Mas pareceu-me uma forma muito interessante de criar procura numa situação totalmente de destruição, mas que permitia de alguma forma que as pessoas pudessem ainda assim poder ter esse acesso à gastronomia local. Finalmente, só para vos dar também uma ideia do nosso trabalho noutras áreas, a parte das guias que nós lançámos, que já partilhei, e do trabalho que fazemos a nível de investigação. Todos os anos organizamos um Fórum Mundial de Turismo Gastronómico, que este ano, infelizmente, como podeis ver, estava previsto para ter lugar na Bélgica este mês de junho. Todas as circunstâncias que já conhecemos não nos permitiram, mas esperamos estar dentro de um ano, em junho de 2021, no mesmo lugar, outra vez a partilhar experiências sobre turismo gastronómico, e realmente tem sido uma oportunidade excelente para conhecer um bocadinho aquilo que se está a fazer em tantas partes do mundo, que realmente é impressionante o avanço que o turismo gastronómico teve e o potencial que tem neste momento. Isto são só alguns exemplos dos eventos que
que tivemos. No passado estivemos em Bangkok, estivemos no Peru. Cada 2 anos o evento repete-se em São Sebastião, aqui no País Basco, com o Basque Culinary Center. E para nós realmente é um momento muito importante para partilhar experiências e também para partilhar conhecimento, e este ano eu penso que vai ser ainda mais importante, porque todos vamos querer aprender das estratégias de recuperação, e esperamos que dentro de um ano as notícias sejam muito mais positivas que são neste momento. O setor turístico é um dos setores que mais capacidade de recuperação tem mostrado no passado. Desde a Organização Mundial de Turismo estamos confiantes em que, uma vez que as circunstâncias o permitam, a procura vai voltar, porque as pessoas realmente faz parte do estilo de vida de hoje em dia, e pensamos que a procura acumulada vai voltar. Neste momento, realmente, a sugestão é investir em tecnologia, investir em formação. É um momento muito importante para aproveitar momentos de menos atividade para melhorar a formação dentro do setor e preparar essa atração do mercado doméstico, que eu penso que é importante que se tenha mais atenção. Geralmente olha-se para o mercado doméstico como se fosse menos importante, e acontece muito em momentos de crise, os destinos lembram-se de que o mercado doméstico existe. Penso que cada destino deveria ter sempre uma estratégia de mercado doméstico muito forte, e que o mercado internacional evidentemente é importante porque traz divisas, porque contribui de forma mais significativa ao desenvolvimento económico pelo valor que pode trazer, mas nunca devemos esquecer o mercado doméstico, e penso que uma das lições desta crise devemos também no turismo gastronómico ter uma estratégia específica para os mercados internos em cada país, e penso que há poucos produtos melhor posicionados para fazer essa estratégia que o próprio turismo gastronómico. Eu sou péssima a controlar tempo, por isso não sei se passei o meu tempo ou se estou antes do meu tempo, mas de qualquer maneira estas eram as reflexões que eu queria partilhar convosco hoje, e estou disponível evidentemente para qualquer pergunta, comentário que queiram fazer. Muito obrigada. Sandra, bom dia. Finalmente consegui entrar. É Marcos Boffa. Bom dia, Marcos. Estava com problemas no computador, dei um refresh aqui, foi possível entrar. Muito bem-vinda, muito feliz com a sua participação. Né? Muito bem-vindo, Antônio Montesinos. Muito obrigado também por participar desse nosso encontro, né? E da importância que tem hoje o turismo gastronômico para Belo Horizonte, para Belo Tour, né? Belo Horizonte foi designada a cidade da gastronomia da rede de cidades criativas da Unesco no final de 2019. Então, temos aí todo um desafio nesses tempos tão difíceis, né? A gente sabe que serão realmente tempos bastante complexos, sejam no setor primário, secundário, terciário, né? Em toda essa cadeia de valor da gastronomia. E é importante mais do que nunca que estejamos juntos, que possamos partilhar essas experiências e nos reinventar, né? Eu acho que é esse um grande momento para pensar nas práticas, pensar em alguns equívocos que vínhamos cometendo com algumas práticas do turismo, né? Aproximar isso de uma valorização do território, né? Entender quão importante é o território, o destino faz parte de um território, e nada melhor que a gastronomia, né? Com toda a sua autenticidade, com toda essa questão da valorização do local, para nos permitir esse desenvolvimento, esse novo desenvolvimento. Agradeço muito. Eu acho que o Puyat queria fazer alguma pergunta para você, Sandra, e depois nós passamos a palavra para o Antônio, para a apresentação dele. Olá, bom dia a todos. Bom dia,
mais uma vez, Sandra e Dr. Montecinos, grande amigo aí do México, que carrega a bandeira do turismo gastronômico para o mundo afora. Mas, na verdade, Sandra, não é bem uma pergunta, é apenas uma analogia em relação a nós aqui mineiros. Vou falar de Minas, que eu tenho mais propriedade para isso, e em especial também Belo Horizonte, né, que é a capital de Minas, e tem uma expressão muito grande em termos gastronômicos. A última pesquisa que a gente teve do Observatório do Governo do Estado identificou muito esses itens que você colocou, dessa cartilha de o que se deve fazer, dos cenários, né, dos nossos pontos fortes, e eu acho que foi muito bem colocado. A grande maioria a gente tem, porque nós temos belos parques naturais, talvez os mais lindos do Brasil. Nós temos uma produção alimentícia privilegiada em função até do tamanho do território e do número dos biomas que se fazem presente dentro do estado, né? Os biomas, eles são muito importantes para essa produção e para criar essa cultura alimentar que a gente tem e que é muito própria, né? A gastronomia que nos move. Nessa pesquisa, por incrível que pareça, o nível de satisfação dos turistas quando vêm para cá, no ranking de 15 itens, a gente tem os 2 primeiros, que é a hospitalidade mineira, que é imbatível, e a gastronomia em segundo. Então, a gente tem... Então, assim, o ponto da hospitalidade é bacana e a gastronomia é muito bem reconhecida, seja nacional ou internacionalmente, né? O nosso turismo internacional, ele é muito forte da América, especificamente Argentina e os países latino-americanos, e da Europa, Portugal, a gente tem uma relação muito forte, então a gente tem também um número de turistas expressivos. Agora, o que está em último? E aí entra aquela parte que você enfatizou, da parte da formação, da evolução cultural, né, e profissional da pessoa. A gente está em último na qualidade dos guias turísticos, na qualidade dos serviços prestados, na parte tecnológica, telefonia, não tem acesso, muitas das vezes, na maioria dos lugares. A gente precisa melhorar muito isso, essa capacitação. Eu também acredito muito no destino turístico local, e nós temos isso tudo para se desenvolver, mas precisamos nos capacitar cada vez mais, sem dúvida nenhuma, né? Tanto na parte hoteleira, que está bem esquecida, nessa questão de formação, né, profissional, de aperfeiçoamento, quanto também na parte gastronômica e turística, né, e do turismo, de um modo geral. Mas vejo com muito bons olhos, porque nós estamos literalmente com a faca e o queijo na mão, né? Nós temos aí, até falando do queijo, nós somos os maiores produtores de café, temos os melhores queijos já premiados internacionalmente, temos várias produções de bebidas, a gente está se despontando aí, né, além da cachaça, que já é famosa, com os gins, com as cervejas, enfim, a gente tem muita coisa boa sendo produzida por aqui. Os peixes de água doce, né, que como a gente não tem muita proximidade com o mar, a gente tem ainda muita água doce. Então, enfim, eu vejo que precisamos muito melhorar a questão da capacitação profissional. Antes de começarmos, eu sei que o Antônio vai falar disso, mas conhecer mais os nossos espaços turísticos, né? Nosso estado, Minas é um estado muito grande, Brasil ainda maior, tem tamanho de continente, né? A gente precisa conhecer mais para poder ofertar melhor, né? Obviamente. E como ele disse, a gente não conhece a metade do que a gente tem. Eu concordo plenamente, porque se me perguntar se eu conheço cada detalhe de Minas, eu não vou conhecer, não vou te dizer que conheço, porque realmente é muito grande. E traduzindo aí o turismo gastronômico, a experiência do turista em relação ao produto, ao produtor, e eu ainda acrescento nessa tradução, Sandra, o modo de fazer, que eu acho que é um dos atrativos mais interessantes. E quando eu falo modo de fazer, não é só da comida,
é do artesanato, é de tudo, né? Isso eu acho que é um atrativo incrível que pode ser uma grande alavanca aí para o turismo interno. Ok? Obrigado, Edson. Não, totalmente de acordo e acho que esta crise é uma oportunidade de valorizar essas experiências e inclusivamente, já não digo só o turismo doméstico, mas o turismo de proximidade, ou seja, da cidade mais próxima da própria cidade em si mesma, que eu acho que muitas cidades vão se redescobrir depois de 3 meses fechadas e vai haver essa vontade de ter essa ligação outra vez com os valores locais. É isso aí, né? Além disso, eu ainda esqueci de falar um detalhe importante que são em relação à sustentabilidade. A gente precisa aprender mais sobre isso também. Acho que estamos bem engatinhando ainda na questão da sustentabilidade, das ODS. Eu acho que isso é preciso ter um olhar mais focado, que isso também é um ponto importante para a atração do turismo mundial. Completamente de acordo e penso que cada vez mais agora, nesta nova fase, também como dizia o Marcos ao início, é uma oportunidade de repensar alguns dos modelos que não iam no melhor caminho e que nos permitem agora ajustar a bússola, como se costuma dizer. Nesse sentido, até já anunciar para os nossos participantes que vamos ter, inclusive com a ajuda da Sandra, fizemos um contato com o Sérgio Guerreiro, que é um importante, né, defensor da questão da sustentabilidade em Portugal, né, e o quão também é importante para a gente fazer essa aproximação com Portugal, que eu acho que a gente tem muito a aprender com práticas que eles avançaram nos últimos anos no setor do turismo, né. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Antônio Montesinos. Bem-vindo. Vai falar em espanhol, que as pessoas tenham aí uma experiência hispânica, um passeio pelo México. Muchas gracias por la invitación, Marcos. Me da mucho gusto compartir con Sandra Carabao, ya que desde el año 2015 estamos colaborando con la red de gastronomía de la OMT por medio de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo. Tenemos presencia en más de 20 países, somos más de 100 instituciones, y gracias a la Comped es que pude conocer a mi querido amigo Edson Puyatti, ¿no? A quien también agradezco mucho el haberme permitido conocer ese lugar tan maravilloso que tienen, el mercado espectacular. Y bueno, si me permiten voy a iniciar. ¿Sí ven ya la presentación? Está perfecto. Perfecto, muy bien. Pues coincidimos totalmente con Sandra en que necesitamos ya herramientas, y precisamente lo que les voy a mostrar el día de hoy es una herramienta para planificar la gastronomía turística sostenible y poder elaborar un plan estratégico, ya sea a nivel país, sea a nivel destino, a nivel región, ¿no? Hemos trabajado, van a ver ustedes información inédita desde que veíamos esta situación. Todavía me vi con Sandra en Fitur, estuve yo en Madrid Fusión, y lamentablemente vi cómo iba llegando esta situación desde China del COVID, ¿no? Hemos estado trabajando muy duro con las escuelas, con otros investigadores, entonces voy a darles información inédita, nueva, que espero les pueda funcionar, ¿no? Este es el modelo, este es un sistema que tiene como objetivo irse nutriendo para ir evolucionando. Este lo desarrollé desde mi doctorado en planificación turística y gastronómica, y vamos a ver cómo han ido cambiando las cosas. Este sistema tiene objetivos, condicionantes para que se pueda cubrir, y debe de tener sistemas que apoyen la gestión, y tiene como fin una cosa muy importante, que es generar el dinamismo regional. ¿Cuál es el objetivo general de este modelo? Ante la pandemia del COVID-19, definir el nuevo perfil del turismo gastronómico y determinar las atracciones y condicionantes para el desplazamiento y la selección del destino turístico. Es tan fuerte lo que está pasando
que las definiciones que ya se tenían relacionadas al objeto de estudio que es la gastronomía y al sujeto que es el turismo gastronómico tienen que evolucionar, tienen que cambiar. Tenemos ya una definición que ha pasado por todo el proceso científico riguroso y esta es la nueva definición del turismo gastronómico seguro, avalada por la academia y que evidentemente, como vamos a analizar, tiene que ver con mucho con lo que está sucediendo y lo que sucederá, ¿no? ¿Qué es el turismo gastronómico seguro? Personas que durante sus viajes y estancias realizan actividades fundamentadas en el consumo, uso, goce, disfrute de la alimentación de manera segura, confiable, saludable, inocua, nutritiva, funcional y sabrosa, y sostenible del patrimonio gastronómico mundial, cultural, natural, inmaterial mixto y todo lo que respecta al sistema alimentario integral de la humanidad. Esto es muy importante. La gastronomía es un subsistema del sistema alimentario que sabemos perfectamente que hoy está en grave peligro por el cierre de las fronteras. La gente puede dejar de viajar, pero no va a dejar de comer. Y eso es la muy buena noticia de nuestro sector, ¿no? Al contrario, como ya decía Sandra, cobra mayor importancia. En lugares diferentes a los de su entorno no habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con el principal fin de disfrutar servicios, experiencias, inspiraciones, festivales, ferias, eventos, convenciones, congresos, exposiciones, tours, itinerarios, circuitos, rutas, productos y destinos gastronómicos de manera prioritaria y complementaria. En sí, el turismo gastronómico ya no es parte del paquete, ya es una motivación principal de desplazamiento. Hicimos un estudio a nivel global de fuentes secundarias de lo que están buscando las diversas generaciones. Lo que tenemos muy claro es que hoy los productos y servicios tienen que ser hiperpersonalizados para todas estas generaciones. ¿Qué nos dio el resultado? Estas son las atracciones a nivel global que están pidiendo estas generaciones. Fíjense, anteriormente eran actividades, ahora lo que más buscan son experiencias, actividades y en tercer lugar, tours, itinerarios y rutas gastronómicas. ¿Por qué? Porque el turista busca ya un paquete integral con personas profesionales que le permitan recorrer el territorio y que evidentemente puedan compartir no solamente el comer y beber, sino también la cultura, que es un maravilloso maridaje. Del lado derecho podemos ver la ruta del tabaco en Pinar del Río, el Cuba, donde hemos estado trabajando ya varios años. También, por supuesto, que son importantes en lugar cuarto, alimentos, comida y la bebida. La cultura seguirá siendo un factor muy importante de viaje relacionado ahora con la gastronomía, festivales y eventos, y por supuesto, el que ese turista además se pueda llevar productos locales y souvenirs. En cuestión del servicio, que me pidieron hablar de esto, ha tenido un cambio muy radical, pero no durante o desde antes del COVID, perdón. Tenemos que hablar de un servicio al cliente de 360 grados, que inicia con el small data, conociendo qué es lo que quiere el cliente antes de que llegue a nuestro restaurante. Ya hay bastantes herramientas como Instagram Business o Google Business, donde podemos ver todo el perfil de este turista que nos va a permitir preparar productos y servicios para él, ¿no? El tema de las aplicaciones, ya podemos incluso generar reservas o pedidos por WhatsApp que no tienen ningún costo. El gran reto de servir productos y servicios totalmente seguros, y esto tiene mucho que ver con los equipos, buffets o equipos de preparación al cliente que le dan certidumbre con cortinas de ozono, por ejemplo, ¿no? O como podemos ver aquí, ventanas que le llamamos hoy frontera en los restaurantes para que el cliente que va por comida o el repartidor nunca entre al establecimiento. Es muy importante que el repartidor del delivery sea del negocio. Hoy se está contratando a empresas intermediarias que se llevan hasta el 30%. Imagínense nada más, le queda muy poco al negocio. Entonces, podemos preparar gente que lleve los alimentos en el delivery y que sean parte del equipo de trabajo. Y bueno, ya desde hace mucho tiempo hay muchas herramientas para poder llevar la comida por drones o por robots. El servicio durante, pues ya lo sabemos, ya hay unos protocolos homologados. Desde que llego al restaurante yo ya puedo bajar los menús en códigos QR, podemos tener mesas con pantallas digitales que se pueden perfectamente sanitizar y cada vez se utilizará más la robótica. Este es Pepper, que es un extraordinario robot porque además hace una gran venta upselling con los clientes. Ya existen robots que pueden hacer, como podemos ver aquí, 300 pizzas en una hora
y ya también tenemos escáneres que pueden identificar si la comida tiene alguna cosa negativa. Ya se está trabajando para el tema del COVID. Y como podemos ver del lado derecho, el camarero o mesero o el waiter ya tiene robots que llevan la comida. Vean, aquí este es un robot móvil, él lo lleva como si fuera un carro de control remoto. Llega el robot, el cliente abre la puerta que ya ha sido sanitizada y puede tomar un postre o una comida caliente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evolucionar de dar servicios a entregar experiencias. Lamentablemente, ante el miedo, la improvisación, tenemos recursos que se pueden utilizar y dar servicios al cliente ya en su casa. Con esta nueva movilidad, poco a poco nos vamos a ir ya permitiendo salir o que los negocios puedan ir con el cliente. Podemos llevar un servicio para un cumpleaños, para hacer alguna parrillada. Vean, por ejemplo, este es un sitio que tiene ya bastante tiempo, se llama Urban Chef. Tú puedes reservar desde tu casa el chef, la especialidad, los platillos, va el chef, te puede llevar al mesero, te puede llevar el bartender e incluso al final te puede lavar los trastos sucios, ¿no? Entonces, creo que los restauranteros tienen que hacer uso de esos recursos que tienen y hacerlos con inteligencia. Ya para evaluar al cliente, pues seguirá creciendo la biometría, el reconocimiento de voz y facial, ¿no? Tenemos 17 gestos de felicidad. Entonces ya hay restaurantes que están implementando cámaras y de acuerdo a los gestos de cuando entran los clientes y cuando se van, tú ya puedes sacar un indicador de qué tanta felicidad le dimos a ese cliente. Por supuesto que será muy importante también para los colaboradores, para los camareros, pues la propina. Y como podemos ver, poco a poco vamos a notar distintivos de servicio, takeaway, delivery y el drive-thru, ¿no? Vamos a empezar a ver propinas económicas, físicas, virtuales y la más importante, la espiritual. Vamos a hablar de eso más adelante. El servicio, como he dicho, 360 grados es antes de que llegue el cliente, durante y lo más importante es el después. Vean, por ejemplo, ahorita que ya vamos a abrir, pues ya le podemos ir compartiendo al cliente lo que estamos haciendo, cómo está quedando el restaurante, que está quedando bonito, las medidas de seguridad. Recordemos, confianza es lo que necesita el turista para viajar y la seguridad que va de la mano. Premiémosle, demos cursos directamente en webinars, ¿no? Aquí podemos ver cómo están dando un curso de bartender, que es un oficio muy bonito, clases de cocina y sobre todo hay que premiarlo. Es muy importante tener programas de frecuencia y por supuesto lograr lo más importante que es un cliente leal. De acuerdo a nuestras investigaciones de hace varios años, identificamos estas 5 grandes tipologías genéricas del turismo gastronómico a nivel mundial. Turismo alimentario, de cocina, culinario, gourmet y el gastronómico que incluye las otras. Hay varias subtipologías, pero la pregunta es, ¿cuáles de estas subtipologías van a ser las prioritarias de acuerdo a lo que hoy está pidiendo el turismo en temas, por ejemplo, de proximidad, como ya se comentó con Sandra, ¿no? Durante y el post-COVID. Hemos identificado 3 muy importantes. La primera es la subtipología del turismo enológico o enoturismo, donde podemos ver países como Chile que han hecho un gran trabajo. Del lado izquierdo vamos a ver la bodega La Apostol. Es muy interesante porque tienen buenas prácticas de sostenibilidad. Cuando llegaron, hicieron un inventario para saber cuánta fauna y flora existía en ese lugar. Después de un tiempo han incrementado los animales y la flora que hay ahí, ¿no? Hay mucho, creo que el tema enológico es uno de los que más ha crecido, es el turismo gastronómico más antiguo. Desde el siglo XVII en el Grand Tour ya existían visitas a bodegas. No en balde la OMT ha hecho 4 grandes eventos de turismo, enoturismo, en Moldavia, en Georgia, en Chile y recientemente, en Argentina y en Chile recientemente. Vean, la otra es el turismo enogastronómico. Brasil tiene una riqueza enológica que el mundo no conoce. Aquí la diferencia con el enoturismo es que es muy importante para este enogastronómico la comida, el maridaje y sobre todo la cultura. Podemos ver desde una actividad dentro de una cava donde puedo hacer una cata y comida de bebida de productos de la región, pero también una actividad con toda la familia.
ser vitivinicultor por un día, ¿no? Y ahí es maravilloso porque uno de los segmentos más contracturados o contraídos es el familiar. Pero si le damos estas condiciones en el entorno rural y de naturaleza, pues además de que se van a sentir seguros, van a tener experiencias lúdicas. Vean, hay catas, hay de catas a catas, ya pasamos de una actividad a una experiencia donde la cata inicia en la bodega, después en los viñedos y termina en un castillo. Pero además, vuelvo a insistir, con esta situación, creo que si algo vamos a detonar mucho a nivel mundial es el turismo espiritual, que no lo tenemos detonado. Y hay un turismo espiritual gastronómico y, por supuesto, enogastronómico. Esta es el famoso Camino de Santiago. Pues dentro del Camino de Santiago, muy cerca, cruza toda España, está la región del Logroño, donde está La Rioja. Y hay estas bodegas Irache, donde se le conoce por ser la fuente del vino. Tú puedes llegar ahí y puedes tomar vino para seguir tu camino. Aquí vemos dos peregrinos, seguramente van a llegar tarde ese día a su destino, pero van a llegar muy contentos. La otra subtipología es el agroturismo. Esta es muy importante porque engloba paisaje, engloba turismo y sobre todo integra las comunidades. Esta es la ruta del tabaco que, como ya habíamos mencionado, en Cuba, que ha tenido muchísimo éxito y sobre todo hemos visto cómo por medio del agroturismo protegemos ese territorio. Esto me lleva a las condicionantes del modelo. El modelo que estoy explicando es para desarrollar un plan estratégico de turismo gastronómico y poder en este plan como objetivo específico, por ejemplo, planificar destinos, ahora gastronómicos y turísticos sostenibles y seguros. La primer condicionante para esto es utilizar y respetar la geografía gastronómica y el territorio. Podemos ver en el caso de Brasil, es el país con mayor biodiversidad del mundo, con mayor cantidad de climas y microclimas, y vean, por ejemplo, tiene 6 biomas. Todo esto influye en la producción que va a dar ese país maravilloso. Reservas de la biosfera, sistemas agroforestales. Nosotros llevamos trabajando desde hace varios años los sistemas agroforestales del cacao, del café. Por ejemplo, en la Amazonía, en Brasil, se están trabajando los sistemas agroforestales del cacao, tratando de recuperar la zona deforestada de la Amazonía. Y por supuesto los cultivos, huertas, terrazas que hay en cada lugar. Dentro de la protección del territorio, pues lo más importante es trabajar con los ingredientes que me da de manera endémica y natural ese territorio, elaborando los platillos y bebidas estratégicas. Este es el caso de Guanajuato con quien trabajamos. Nosotros desarrollamos en México la primer política de turismo gastronómico en nuestro país con Guanajuato, con el secretario Fernando Olivera, quien incluso fue reconocido por la OMT 2 veces, ¿no? Aquí podemos ver estos ingredientes, cómo me dan los platillos más emblemáticos, que son los que debo yo de promover con el turismo y es lo que está buscando. Tengo que proteger el territorio y cuando hablamos de turismo y hablamos de exportaciones, tenemos que hacer uso de las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas. Aquí, por ejemplo, yo encontré en Brasil el Valle dos Viñedos, perdón, mi portugués no es muy bueno, pero estoy seguro que Brasil, al tener una gran biodiversidad, debería tener una gran cantidad de estas protecciones internacionales que además se vuelven muy atractivas para el turismo porque estos productos son los que se quiere llevar de regreso a su país y después los restaurantes los pueden comprar. La siguiente condicionante es trabajar en patrimonio cultural material e inmaterial. Por ejemplo, llevamos 8 años trabajando en Cuba y gracias a los proyectos que hemos hecho de desarrollar destinos y rutas gastronómicas culturales, afortunadamente se ha logrado coadyuvar, gracias a la gastronomía, al desarrollo sostenible del turismo. Esto es un caso muy interesante porque hemos trabajado con productos que son reconocidos por la UNESCO. Y este caso práctico exitoso nos llevó a poderlo presentar en Bangkok, en el 4º Foro Mundial de Turismo Gastronómico y como parte de la red de gastronomía de la OMT, de la cual nos sentimos muy contentos de pertenecer. El siguiente condicionante es, por supuesto, la sostenibilidad y los objetivos del desarrollo sostenible. Y es aquí donde tenemos que pasar de una sostenibilidad social que hoy se está demandando a una sostenibilidad que sea aplicable. En el caso de la gastronomía, podemos ver cómo varios de estos objetivos son prioritarios. El 1, el 2, que es el más importante para mí, el hambre cero,
pero tiene que ver con la gastronomía el 3, el 6, el 7, el 13, el 15, el 17, y la verdad es que tiene que ver con todos, porque debemos dimensionar a la gastronomía como un subsistema del sistema alimentario de la humanidad, que influye en las 5 ramas económicas de cualquier país. Por eso el tema de sostenibilidad tiene que pasar del discurso a estrategias y acciones concretas. Y este es el tema que hoy está moviendo o moverá al turismo, sea gastronómico, sea de sol y playa, etcétera. ¿Cómo logramos seguridad y confianza? Y este es el tema más delicado, ¿no? Tenemos que lograr primero seguridad turística por medio de planes de contingencia, que lamentablemente ante el COVID-19 quedó de manifiesto que no hay planes de contingencia preventivos, ni en los destinos ni en las empresas. Y esto es bastante grave. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que prevenir y no solucionar. Tenemos que lograr la seguridad física y la confianza del viajero, la seguridad sanitaria de los alimentos utilizando herramientas como la bromatología o la bioinocuidad. Y tenemos sobre todo que utilizar para certificar que ese establecimiento da alimentos seguros las certificaciones nacionales. En el caso de México tenemos el distintivo H o el punto limpio. O lo que yo recomiendo es que utilices las certificaciones que utiliza el mercado turístico que va a tu país. Por ejemplo, el mercado norteamericano, que sabemos es de los más grandes para el turismo gastronómico en el mundo, para ellos es muy importante su certificación SerSafe. SerSafe está trabajando ya en China, Cristal en Europa, y no digamos HACCP, que es una certificación que incluso se utiliza en la NASA, ¿no? A mí me preocupa mucho que hoy están saliendo una gran cantidad de sellos como los que podemos ver abajo, pero ninguno de ellos es certificación, ninguno de ellos pasa por un proceso de capacitación de los colaboradores, análisis, evaluación, diagnósticos, auditorías. O sea, validan que hay unos protocolos, pero no los están certificando. Hay que tener cuidado con esto. Y por supuesto, con todo esto se tiene que lograr una cadena de valor que en la región o destino para que sea sostenible y seguro, basado esta cadena de valor en este sistema alimentario integral que sea seguro e inocuo y que por supuesto abarque las cadenas, fíjense, de producción, suministros y valor, que van del campo a la mesa en una economía circular donde después aparece el concepto de residuo y todo recurso es nutriente para la naturaleza, la industria, la sociedad. En el momento que podamos acortar estas cadenas de distribución, vamos a poder generar microeconomía y sostenibilidad local. Como podemos ver, todo este modelo debe generar dinamismo. Podemos hablar de un dinamismo regional en cuestión gastronómica. El principal dinamismo a nivel mundial lo tenemos en esta región Asia-Pacífico. Pero dentro de la misma región podemos ver que están trabajando muy bien Asia Oriental, China y Japón. Y, por supuesto, hoy una de las regiones que más están dinamizando el turismo gastronómico en el mundo es Asia. Tenemos Tailandia, Camboya, Vietnam y sobre todo tenemos allá Indonesia que está haciendo un extraordinario trabajo. Hicimos un estudio de posicionamiento global de los destinos gastronómicos en el mundo y estos son los resultados en el caso de América Latina. Este estudio fue hecho con fuentes secundarias y utilizando nuestra red de investigadores de estos 20 países. Aquí podemos ver cómo, en primer lugar en América Latina está Argentina, Chile, México, Perú, Colombia y lamentablemente e increíblemente Brasil en el último lugar. ¿Pero por qué? Porque este estudio está hecho en cuestión de turismo internacional. Hace rato lo platicábamos antes de entrar al webinar. Brasil y México tienen un enorme turismo doméstico. En México, hace 2 años, viajaron casi 180 millones de mexicanos y somos 130 millones. Y Brasil tiene una enorme riqueza gastronómica que el mundo debe de conocer. Claro que tenemos que generar ahorita por la situación proximidad en nuestras regiones. Esto es México. Tenemos varias regiones del queso y del vino, por ejemplo, en Querétaro. En Ensenada tenemos una región enogastronómica, pero también tenemos nuestra famosísima ruta del tequila, donde realmente se generan muchos impactos positivos en la población, aunque todavía hay que trabajar los temas de sostenibilidad. Y tenemos un programa muy importante que se llama Pueblos Mágicos. Todos estos pueblos mágicos están cerca de grandes ciudades. Entonces, se cumple que el turismo nacional va a ser el prioritario y el turismo gastronómico una de las principales motivaciones de desplazamiento.
Como parte del modelo, pues tenemos que tener una gestión de sistemas con metodologías aplicables, prácticas en estos destinos gastronómicos y ahora seguros. Toda esta metodología para la gente que esté interesada está, aquí ya hemos explicado, perdón, esto es lo que hemos explicado, son todos los componentes del modelo. Y para quien esté interesado en el modelo, este es el libro de un servidor, Turismo Gastronómico Sostenible, Planificación de Servicios, Restaurantes, Rutas, Productos y Destinos. Está de venta en Porrúa, Amazon, y este libro ha sido considerado como parte de la guía de la OMT que mostró Sandra Carabeo. Esta ha sido parte de la webgrafía que se las vamos a dar, utilizada. Y finalmente, lo más importante es lograr la confianza, pero esa confianza solamente se logra con una verdadera hospitalidad, que es la esencia del turismo, no importa si sea gastronómico o no. Yo creo que hay países que están desarrollándose y están generando verdaderamente propuestas maravillosas espirituales, como es el caso de Indonesia. En Indonesia, el servicio es una filosofía. Ellos tienen una filosofía tripartita donde buscan el balance entre la naturaleza, el ser humano y Dios. Es una forma de vida. Ellos siempre sonríen y cuando no sonríen, uno le pregunta al otro, ¿estás mal? ¿Por qué no sonríes? Entonces, cuando llega el turista, es una sonrisa que va desde el corazón. Yo creo que al final del día, ese turista va a regresar a los destinos, sí, con todas estas normas de seguridad, pero va a regresar más por el factor humano, como decía Puyati, por una gente que además de atender bien, está bien preparada, ¿no? Y eso, al final del día, es lo que va a detonar a estos viajeros el servicio bien preparado. Estoy seguro que con estas herramientas y con la implementación de casos prácticos, seguiremos adelante y el turismo gastronómico seguirá creciendo en Brasil, en México, en América Latina y en todo el mundo. Muchísimas gracias por su atención. Doutor Antônio Montesinos, muito obrigado. Muchas gracias por esta presentación tan rica, creo que para todos é como uma experiência muito interessante, né? Já temos aqui, inclusive, muitas demandas pela apresentação, as pessoas pedindo para, se possível, lógico, Gracias. com a permissão de vocês, a ter acesso a essas apresentações, né? Porque, como eu disse antes, o princípio desse projeto é criar esse diálogo, nesse momento, com todos os atores do trade. Estou vendo aqui o José Eugênio Aguiar, Guilherme Sanson, da BIH, né, o pessoal do Convention Bureau, né, o Hernani Castro. Então, eu fico muito feliz da gente estar conseguindo atingir esse objetivo e que, na sequência, inclusive, nós faremos uma série de oficinas, né, com pessoas do setor para também conseguir elaborar algumas diretrizes e ações para esse momento do turismo e buscar o desenvolvimento do turismo em Belo Horizonte. Muito obrigado. Puyati, palavra com você, se quiser alguma coisa, e também, né, dizer para o público que pode ir colocando as questões que a gente vai endereçando para os nossos convidados. Bom, como sempre, Montesinos, linda apresentação, muito explicativa. É importante para quem está pensando ainda em construir rotas, né? As rotas, a gente tem muitos espaços interessantes em Minas Gerais, mas ainda não temos consolidadas estas rotas. Acho que é um trabalho a se fazer, né? Na construção de uma rota, quais são, na sua opinião, os pontos mais importantes quando se pensa em construir uma rota turística gastronômica ou gastronômica cultural, enfim, qualquer tipo de rota? Quais são os pontos más importantes para se pensar? Bueno, lo más importante es para que la ruta sea sostenible, tiene que ser un itinerario cultural. Por ejemplo, podemos tener la ruta de las especies, en México tenemos la ruta del tequila, entonces tenemos que tener un patrimonio. En el caso de la ruta del tequila en México, la ruta se construye sobre el paisaje cultural y agavero del tequila y fábricas del tequila.
Lo mismo sucede con la ruta del café en Colombia. Hay un expediente UNESCO, lo que te permite que esa región o ese territorio esté protegido por la ONU. Eso hace más viable la ruta. Después, evidentemente, la ruta tiene que ser planificada con una metodología, sobre todo considerando el valor o la riqueza del patrimonio. Y posteriormente se tienen que implementar infraestructura, superestructura y lo más importante, tener un clúster con diversos stakeholders. Esos stakeholders van a trabajar en conjunto para lograr una cadena productiva y de valor. Entonces, a esto tenemos que sumarle la parte, no de ahorita, de siempre, la parte de seguridad. En mi opinión y en mis definiciones e investigaciones, para que una ruta sea turística, tiene que ser autorrecorrible y tiene que tener, entre otras cosas, señalética. Por ejemplo, la ruta del Camino de Santiago. Cada 500 metros hay una señal. Cada 500 metros o cada 1000 metros, dependiendo en qué parte del camino estés, habrá alguien o habrá un establecimiento que te dé bebidas, que te dé alimentos. Muy importante. Cuando hablamos de considerar rutas, tenemos que buscar sobre todo la seguridad de ese cliente. Ahorita, por ejemplo, en México, lo que estamos haciendo, tenemos un servicio de seguridad carretera, se llama Los Ángeles Verdes. Entonces, como se va a incrementar el turismo carretero de proximidad, se están desarrollando paradores gastronómicos. Entonces, en esos paradores gastronómicos se tienen que evolucionar. Por ejemplo, República Dominicana es un país digno de mencionar porque en sus paradores gastronómicos incluso son famosos por los baños. La gente se para por los baños y por si tienen servicios e instalaciones para la familia. Tú vas con la familia, lo sabemos perfectamente. Los niños no aguantan más de una hora y media en un coche. Entonces, esos paradores gastronómicos tienen que darte servicios para toda la familia y lo más importante, deben de vender productos locales. Deberían de tener videos, deberían de tener brochures promoviendo esa ruta, que por ejemplo lo hacen muy bien en la ruta del tequila o lo hacen muy bien en la ruta del paisaje cultural cafetero, que es bastante amplio, ¿no? Entonces, esos serían para mí los aspectos más importantes de una ruta, que sea el patrimonio, que se respete el territorio, que haya una metodología y lo más importante, que sea gestionada por la comunidad local. Eso es muy importante, porque cuando la comunidad se le respeta y se le considera de manera prioritaria, la misma comunidad protege a la ruta y protege al turista. Y esto es muy importante porque tenemos un problema muy grave, a todo le llamamos ruta. Hacemos un itinerario turístico y le llamamos ruta. Eso es totalmente incorrecto. Incluso, por ejemplo, en Guanajuato, Sandra conoce muy bien el caso de Fernando Olivera, más que rutas hicimos circuitos. Y eso es lo que se debe hacer ahorita en el turismo gastronómico. El turista quiere ir al campo, pero no quiere estar en un lugar donde no haya hospitales, donde no haya servicios. Entonces va a buscar centros urbanos pequeños y va a buscar desplazarse alrededor. Ahí es donde viene la importancia de un circuito, que técnicamente es una ruta, pero tiene como inicio y final el mismo punto de partida. Entonces yo voy al entorno rural, al paisajismo, pero regreso al lugar donde yo me siento seguro con mi familia por si alguien se enferma. Entonces, técnicamente deberíamos estar trabajando estos productos y de manera, ahí viene la parte de los guías de turistas especializados que no los hay. En México estamos trabajando con la Asociación Nacional, incluso estamos por dar ya un diplomado en turismo gastronómico, porque como bien lo decía Sandra, el guía ve a la comida como el hecho de comer y beber, y no es cierto. Hoy incluso el guía tiene que evolucionar. Fíjate, cuando les doy clases a los guías les digo, anteriormente el guía llevaba al cliente al restaurante, normalmente francés, ¿no? Alta cocina, gourmet, y lo esperaba 2 horas. Hoy el turista gastronómico le dice al guía, acompáñame, te invito a comer. Porque ¿quién mejor que el guía le pueda interpretar, le pueda dar el storytelling, ese guión de la cultura gastronómica? Entonces, hoy hay muchos guías que no tienen trabajo cuando realmente si innovan en el turismo gastronómico pueden encontrar una línea maravillosa, ¿no?
yo platicaba tenemos uno de los mejores museos del mundo, el Museo de Antropología e Historia, y ahí tenemos una maqueta del mercado de Tlatelolco, los mercados, que me quedé fascinado con el mercado al que me llevaste, querido amigo Puyati. En los mercados podemos ver, y hay que tener cuidado, porque hoy los mercados los estamos viendo muy mal como el foco de la pandemia. Cuando tenemos mercados maravillosos como el mercado de San Miguel en Madrid, o la Boquería, no todos los mercados son malos. En los mercados vas a ver el tesoro de las naciones. Al ir al mercado vas a ver el producto local o las exportaciones, pero eso te va a dar un contacto muy directo. Entonces hay que proteger muchísimo los mercados, que en sí son un producto gastronómico maravilloso. En promedio, y Sandra no me deja mentir, el mercado San Miguel vende un 30% arriba de lo que vendería un restaurante fuera de, pero te ofrece valor, te ofrece seguridad, te ofrece limpieza. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que seguir trabajando mucho, y los mercados no pueden desaparecer, porque es el canal donde va el pequeño productor a mostrar su producto. Tenemos que acortar cadenas de distribución, y los mercados artesanales son una excelente muestra de. Yo incluso te digo una cosa, empezaría en la Ciudad de México, donde empieza una ruta urbana, en el mercado tradicional. El cliente va y ve el producto y después ya lo ve puesto en un restaurante, ¿no? Entonces, las rutas y los circuitos son los productos que deberíamos estar desarrollando, pero de una manera planificada y con una metodología científica. Muito claro, muito claro. A gente viu algumas pessoas estar colocando, a gente tem aqui um projeto antigo que chamava Estrada Real, que chama-se Estrada Real. É um lindo projeto que realmente tem um trecho enorme de exploração, mas falta essa lapidar essas questões que você muito bem colocou aí, doutor Antônio. Aí eu tenho uma dúvida também. Belo Horizonte, que já é cidade criativa da gastronomia, a gente tem em torno de 18 mil bares. E temos aqui muitos bares que têm essa questão cultural. Eu posso chamar de uma rota dentro de uma cidade, uma rota dos bares, por exemplo? Uma rota gastronômica dos bares e drinks, enfim? É possível? Só para complementar a questão do Puyati, né? E também qual que é o desafio agora dessa sociabilidade dos bares, né? Os bares também são uma rica cultura, como a gente sabe, na Espanha, né? As tapas, os pinchos, né? E como que agora a gente vai pensar nessa nova realidade? Eu não gosto muito da palavra nova normalidade, porque eu acho que de normal não teremos mais o mundo do mesmo jeito, mas que essa sociabilidade, porque são lugares de uma interação, né, muito próxima, e da ideia de partilhar tudo ao mesmo tempo. Acho que essa é uma grande questão. Yo comentaría, seguramente te refieres a la cocina de Buteco, ¿se dice? Esto. Digo, Sandra no me dejará mentir que vive en España. Yo estudié y quiero mucho España, estudié allá el doctorado y tengo familia, ¿no? Y creo que en ese sentido se parece mucho a Brasil. Brasil tiene extraordinaria comida en los bares, pero lo que hay que tener mucho cuidado es en abusar de la comida. Seguimos creyendo que la gente, el turismo gastronómico va principalmente a comer. No, o sea, hay un turismo culinario, un alimentario, pero el turismo gastronómico está interesado en comer, pero no en atascarse, no en sentirse mal. Entonces hay que integrar las rutas con otros elementos. Por ejemplo, ¿qué están haciendo muy bien en Argentina? Está trabajando muy bien el tema de turismo gastronómico. ¿Qué están haciendo? Te llevan a un barrio, a una región, y te llevan a un bar, y después te llevan a un restaurante donde te muestran cocina ancestral. Y después te llevan a otro bar donde había un poeta que escribía, ¿no? Un poco lo que hacen en Cuba con Hemingway, por ejemplo. Entonces, el turista está buscando la comida, pero al mismo tiempo en estos circuitos o rutas urbanas está buscando cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que ahí ustedes en Brasil tienen una excelente oportunidad de destacar su cultura por medio de los bares. Pero cada bar debe de ser diferente. Por ejemplo, tú vas a Logroño. En Logroño, en La Rioja, hay un corredor muy grande de comida.
y dices, ¿dónde empiezo? No, en la entrada te dice, tal bar vende lo mismo que todos, pero además la oreja es la especialidad, las chuletas al sarmiento, los hongos rellenos. Entonces yo creo que debe diversificarse el producto. Cuando tenemos tanto, el gran reto es cómo interpretamos y cómo hacemos animación a ese producto para el turista. Sandra mostró un caso maravilloso. Japón es considerado el destino número 1 del mundo en turismo gastronómico, lo vimos en Bangkok, ¿verdad, Sandra? Y entre otros de los casos prácticos que están dentro de la guía que enseñó Sandra maravillosos, está la parte de Kobe. Hay una página web dentro de los casos de estudio. Esa página web te enseña lo que es el Japón, los tipos de cocina, te lleva a Kobe, pero además te dice, además de Kobe hay otra carne que la vas a encontrar en un lugar totalmente endémico, que el turista o el poco turista va, y entonces estás rescatando no solo esa cultura, a ese turista le estás dando algo diferente. Ya el turista está harto de tomarse la foto en la Torre Eiffel, ya quiere hacer cosas diferentes. Por ejemplo, en Brasil, la gente ya está harta de la misma foto del Cristo Concorvado. Entonces, la vez que estuve yo en Brasil, en Río de Janeiro, fuimos a cenar a una favela. Cenamos en la azotea de una favela con guías de la favela y vimos el lado del Cristo Redentor de Río de Janeiro que el turista convencional no ve. O sea, yo creo que en el caso de los bares, para mí es algo extraordinario y que le podrían, por supuesto, que podría convertirse en una ruta, un circuito, un itinerario. Lo hace mucho Mau en España, la ruta de las tapas. Entonces vas, sacan una guía y vas a ese lugar por una tapa y con una cerveza en especial que hace un muy buen maridaje. Entonces, este tipo de productos diferenciados, donde al turista le vas a dar cultura, un aprendizaje, se vuelve muy atractivo, tanto para el doméstico, como ya lo decía Sandra, hay que trabajar con el doméstico, pero el internacional también se siente muy atraído por el mismo. Sandra, você estava falando na sua apresentação sobre a importância dos setores se unirem para efetivamente pensar o turismo gastronômico, né? Você diria, existe alguma fatia maior que a outra entre o governamental, privado, né, acadêmico, enfim, como que você vê isso? Sandra. Eu penso que vai variar muito de destino para destino. Há destinos em que o setor público pode ser mais forte e deve servir de arranque. Há destinos em que o setor privado pode ter mais força e pode ser o motor de arranque. Eu acho que não há um modelo que sirva para todos. O importante é que, seja quem for o iniciador, se crie uma estrutura que seja estável e que inclua todos os participantes. E como disse o António antes, que tenha a comunidade no centro. O tema dos bares antes, e agora aqui em Espanha a discussão, como podem imaginar, é muito grande por causa da capacidade reduzida dos restaurantes. Em Madrid estamos a 50%, mas é interessante que a nível de confiança do consumidor, eu acho que as pessoas têm confiança, ou seja, vê-se que há procura, os restaurantes estão abertos há 2 semanas e vê-se procura, e particularmente dos espaços fora dos bares. E neste caso o bar brasileiro tem essa vantagem, que é o espaço para a rua. Eu acho que, infelizmente, por questões de espaços abertos e do maior medo que possa haver no consumidor de estar num espaço fechado, é o momento de trazer a gastronomia para a rua, em grupos pequenos, evidentemente, porque não se pode promover eventos, e eu penso que isto é um dos grandes retos, desafios que temos na área gastronómica, que é a questão dos eventos. Eu penso que durante algum tempo há que considerar que eventos com um grande número de pessoas possivelmente não vai ser possível. Há que repensar os eventos relacionados com a gastronomia, os mercados, eventualmente, como poder levar esses produtores a outros locais onde eles possam mostrar a sua gastronomia e vender. Eu acho que isso vai ser um dos desafios, a questão do street food, que evidentemente a questão da segurança alimentar, que vai ser mais cuidada, tem que se criar espaços, se calhar,
para essas pessoas que antes podiam vender na rua os seus produtos, que os possam vender numa outra forma, que garanta ao consumidor essa segurança, que os pode consumir de forma segura. E aí eu penso que a questão dos circuitos ou das rotas é muito interessante em termos temáticos. Em muitos locais, a semana do determinado produto pode ser muito interessante para começar a criar essa procura com um circuito interno dentro da cidade orientado a determinada temática, mas que também, eu acho que agora mais nos grupos pequenos também é o momento de ir à parte da experiência, por exemplo, aprender a fazer pão de queijo, que é uma coisa que eu adoro, em qualquer sítio, em grupos mais pequenos, de famílias, de amigos. Neste momento de nova realidade, como dizia o Marcos, as pessoas vão querer ter experiências com grupos com os quais se sintam cómodos. E vai ser a família, vai ser o grupo de amigos mais restrito, e eu penso que aí a gastronomia pode oferecer experiências de aprendizagem ou de, inclusivamente, como também se falava, vinho e gastronomia, mas considerando grupos muito mais pequenos. Muito bem colocado. Você deu um exemplo fantástico do Japão, né? Do pós-terremoto lá de 2011. Nessa volta, eu sei que está muito recente, como você disse aí, na Europa, mas tem algum exemplo que você destacaria já aí? Algum exemplo positivo, alguma coisa legal que você acha assim, olha, esse é o caminho, vai ser bacana, alguma coisa que você possa pontuar na prática? Não é por ser portuguesa, mas vou dar um exemplo que hoje me surpreendeu, que era o primeiro-ministro em Portugal a lançar uma campanha de turismo interno. E eu acho que um dos resultados, já mencionei antes desta crise, é que muitos governos deram-se conta do impacto e desse que tem o setor. E estão eles próprios a estimular essa procura, doméstica neste momento, mas internacional também. E eu acho que é muito importante que haja essa mensagem positiva desde todos os quadrantes, que uma vez que se possa já ir ao restaurante, se vá, sem medo, e que se possam passar essas imagens. Aqui em Madrid, eu acho que o facto de nós vermos as esplanadas cheias é o melhor exemplo de que realmente a confiança do consumidor está e que as pessoas têm muita vontade de voltar a consumir. Muito bom. Eu queria passar algumas questões que foram feitas pelos participantes. Eu acho que essa tem muito a ver com a fala do Antônio, né, do Wester Zago. Em Minas Gerais, com a diversidade dos biomas, a agricultura de subsistência familiar tem trazido para a gastronomia ingredientes antes esquecidos. Com essa diversidade e o turismo rural gastronômico, poderia ser chamado de uma rota a ser explorada? Yo creo el turismo gastronómico evidentemente tiene dos grandes dimensiones, el turismo urbano y el turismo rural. Dentro del turismo rural tenemos que acotarlo al turismo gastronómico de naturaleza, donde debe haber menos infraestructura, se debe respetar más el territorio, y el turismo ya rural, gastronómico, donde principalmente nace en las explotaciones o en las granjas, ranchos, haciendas que hacen actividades. Definitivamente tenemos un problema muy fuerte con el cambio climático y sabemos que la gastronomía es uno de los principales, lamentablemente, impulsores, ¿no? Porque hay mucho desperdicio de alimentos. Entonces, en el momento que entendamos que el territorio es nuestro principal inventario gastronómico, o sea, siempre va de la mano el territorio y la cultura. Yo creo que tenemos que diferenciar muy bien entre lo que es un turismo gastronómico, o que lo que es un turismo gastronómico. El turismo gastronómico va a estar más motivado por el patrimonio cultural en sus diversas expresiones, material, inmaterial, mixto, paisajístico. Pero lo correcto es que hablemos de gastronomía sostenible.
Y cuando hablamos de gastronomía sostenible es que cuando planificamos, tenemos que planificar no para el turista, tenemos que planificar para la comunidad. Tenemos que preservar ese clima, microclima, los productos endémicos, los productos naturales. Si no, ¿qué pasa? Cuando no se planifica, llega el turista y empieza a consumir esos productos, se vuelven caros, y entonces el producto que era parte de la cesta o canasta básica de esa región ya no lo es. Entonces ya no es sostenible. Este debate es un debate que se tiene a nivel mundial. Si habláramos de turismo, el gran debate ahorita es ¿qué debe haber primero? ¿Un destino turístico inteligente o un smart city? Por supuesto que yo voy por un smart city. Primero tengo que ser una ciudad inteligente y después integro de una manera planificada al turismo. Sí y solo si la comunidad lo desea. Hoy tenemos un problema grave, ¿eh? Las comunidades no quieren turistas. No lo quieren, porque tienen miedo de que el turista les lleve el virus. Entonces, ahorita hay que tener mucho cuidado en ser muy respetuosos y muy cautelosos con la comunidad. Entonces, tenemos que tener excedentes de producción si hablamos de una gastronomía sostenible. Y cuando ya hay excedentes de producción, entonces sí podemos integrar al turismo. Un caso de éxito a nivel mundial es Costa Rica. ¿Por qué? Porque desde que Costa Rica planifica en el país, una gran parte lo destina a reservas naturales, pero no fue por el turismo. Entonces, Costa Rica siempre ha tenido una vocación naturalista, ecoturística, y eso mismo tenemos que hacer con el turismo gastronómico. Tenemos que poner en valor el clima, la biodiversidad, y eso es, para mí, el tesoro más rico que tiene Brasil. Por ejemplo, biomas. La gente no sabe qué es un bioma. Y no me va a dejar mentir Sandra, el Basque Culinary Center le dio un premio a nivel mundial a Leonor de Colombia por su propuesta de biomas gastronómicos en Colombia, que es un bioma, una pequeña región que integra ingredientes, climas, microclimas, pero también integra utensilios, integra cultura, cosmovisión, usos, saberes. Entonces, estos biomas se dan en Colombia, porque además hay gente colombiana que nos está escuchando, muchos saludos a ellos, Gina, entre otras, Lorena, etcétera. Estos biomas se dan por el tema de la guerra. Entonces, ellos se ven obligados a potenciar lo que les da ese territorio. Entonces, fíjense, ustedes tienen la mayor biodiversidad del mundo, tienen 6 biomas, tienen reservas, todo eso hay que ponerlo en valor, pero tienen que planificar desde una geografía gastronómica del territorio. Es un término que no se utiliza, se habla de geografía turística, pero no de geografía gastronómica. Cuando en la geografía gastronómica está el inventario de las naciones. Y después, entonces sí, viene la parte cultural. Hay que preservar esa, en el caso de México, es el primer expediente UNESCO que se da, es no a la gastronomía mexicana, al paradigma de la cocina tradicional de Michoacán. ¿Y qué es lo que están protegiendo? La cohesión social, la cocinera tradicional, no el cocinero famoso. Los cocineros famosos se vuelven emblemas, pero realmente el mayor valor de una gastronomía está con las y los cocineros tradicionales. Y ahorita recuerdo ese lugar a donde me llevó Edson Puyati, un restaurante en las afueras, donde todavía cocinaban con leña y la señora era una cocinera tradicional, que me está hablando de su cultura. Eso es lo que yo quiero ver. Yo quiero ir al entorno, pero no quiero comer pizza, no quiero comer hamburguesas. Quiero comer lo que es ese clima, ese microclima, ese bioma, ese cultivo, ese sistema agroforestal. Por ejemplo, no se conoce el sistema agroforestal. Nosotros hemos trabajado desde la academia mucho con el cafetal y con el cacao. Un sistema agroforestal tiene maderables, tiene flora, tiene fauna. Si tú proteges este sistema agroforestal, estás haciendo mucho bien a ese patrimonio o a esa geografía gastronómica. Muito bem. Eu queria aproveitar também e colocar duas perguntas da Rosângela Guimarães. Eu acho que uma delas já foi respondida, que é sobre a Estrada Real, né, que realmente foi uma rota muito trabalhada recentemente aqui em Minas Gerais. Ela ainda preserva, né, uma parte da estrutura dela, mas tem muito potencial, como mesmo disse o Puyati.
E ela fala, no caso de Belo Horizonte também, sobre uma certa baixa gastronomia, vamos dizer assim, que eu acho que está muito relacionada a essa cultura dos botecos, né, de um produto que não é um produto gourmetizado, e que eu considero, e acredito que vocês possam contribuir também com isso, que é muito importante, né, porque o consumo do turismo gastronômico, ele passa por diversos perfis, né, e não apenas o perfil do chefe 3 estrelas Michelin, né, ele vai desde da cultura popular até essa cultura urbana, né, mas também popular, de certa forma, e uma sofisticação, uma inovação de um chefe estrelado. Só posso complementar a fala do Boffa. Baixa gastronomia, Montesinos, e eu não sei se Sandra também sabe, não é no sentido pejorativo. Não é porque é uma cozinha ruim, é uma cozinha popular. Lembra um pouco da comida de rua que a Sandra falou, do street food. É bem próximo disso. É uma comida simples, muito saborosa e antiga, e tradicional. Ahí entra un poco de ese tradicional. Sí, pero bueno, finalmente esa comida popular se puede convertir en una alta cocina. La gente se confunde con los restaurantes gourmet. Es muy diferente un restaurante gourmet a un turista gourmet. El restaurante gourmet lo es porque tiene productos gourmets que normalmente son caros, un foie gras, un caviar, un jamón ibérico, que se me hizo agua a la boca también. Pero, ¿qué se ha hecho, por ejemplo? Y hay que decirlo, ¿no? Uno de los destinos que mejor ha trabajado a nivel mundial es San Sebastián. ¿Y qué ha hecho San Sebastián? Llevaron una cocina popular, que era la tapa, a una cocina minimalista gourmet, que le llaman ellos. O incluso tienen un término de pinchos. Esa misma gastronomía, la diferencia, y es ahí el trabajo de la academia, la va a ser la técnica, la presentación. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y entonces esa cocina popular la puedes llevar a diversos niveles, a diversos cheques promedios o precios, pero finalmente sigue siendo la esencia del país. Y yo creo que es lo que hay que tener mucho cuidado. Ahorita hay que decirlo, se van a contracturar mucho esos restaurantes gourmet o de alta cocina. Muchísimo. Entonces, lo que va a estar buscando el cliente es precisamente la cocina popular, pero transformada. Transformada donde no solamente la pueda ver bonita, sino que además me asegures que está sana, que es inocua, ¿no? Y como ya se mencionaba, además, por supuesto, si bien es cierto que no es un motivo de desplazamiento, sí es una condicionante la sostenibilidad. Además, quiero saber que lo que yo estoy comiendo va a ayudar a alguien. Quiero saber que le estoy comprando a un productor local de mi región, de mi zona. Yo ya no quiero comprar a empresas transnacionales que además me están vendiendo, ojo, más ahora, transgénicos, modificados genéticamente. Entonces, el tema de salud va muy correlacionado a toda esta cocina popular, que si la ponemos en valor, y ahí es donde entran nuestros estudiantes, seguramente seguirá siendo no solo popular, sino que además el turista que viene de fuera es lo que quiere comer. Muito bem. Eu, a lo mejor, só um tema que eu acho que é importante, que é também que se possam contar essas histórias destes locais. Porque geralmente têm uma história antiga e têm uma cozinheira antiga que pode contar uma história, e especialmente nestes momentos de relação muito emocional da pessoa com o seu entorno, há uma oportunidade interessante de dar valor a essas histórias locais para aumentar o consumo. Correto. Sem dúvida. Verdade. Sandra, eu queria te fazer uma pergunta também. Vamos sair da barra cocina para uma alta gastronomia. Sabemos que San Sebastián é uma pequena cidade, um pequeno lugarejo que tem os restaurantes mais estrelados. Talvez é o espaço que tem mais restaurantes estrelados no planeta. E como que é essa relação da Culinary Basque Center? Lá que vocês, como que é a relação da Organização Mundial do Turismo com eles? Como que se deu isso e qual que é o papel deles nesse desenvolvimento? Eu queria entender um pouco como foi construído isso e o que eles oferecem
retorno, né, para a comunidade. Sim, o centro, primeiro, a nível de formação, tem um contributo muito importante, evidentemente, no desenvolvimento de toda a região. Da nossa parte, todo este caminho de turismo gastronómico começou também muito da mão do Basque Culinary Center. O primeiro evento que nós elaboramos sobre turismo gastronómico foi com eles e de facto, cada 2 anos voltamos ao País Vasco para uma edição deste evento. Eu penso que tem 3 fatores importantes. O apoio das entidades locais, ou seja, a nível de turismo é muito forte, ou seja, há um entendimento da gastronomia como um fator muito importante e há uma colaboração muito grande. O setor privado também, evidentemente, apoia muito o Basque e é um centro de inovação. Eu acho que é um centro que está sempre à procura de posicionar-se mais além daquilo que se está a fazer neste momento, a nível de tecnologia, a nível de relação com o produto, com o território, e penso que se valoriza muito essa relação. Se eu tivesse que dizer qual é o fator de sucesso, eu acho que os próprios bascos adoram comer e adoram a cozinha deles. E esse amor que têm pela sua cozinha traduz-se na qualidade de serviço, na qualidade de produto, que depois é melhorada por várias instituições, mas esse amor a comer bem e ao produto local, que muitas vezes em muitos sítios não se valoriza, eu penso que faz parte e foi alimentado, ou seja, havia essa semente e foi alimentada e o Basque Culinary Center, evidentemente, ajudou muito a esse desenvolvimento. Perdón, yo creo que nosotros colaboramos con el Vázquez, con José Mari desde hace muchos años, pero lo que siempre le he dicho a José Mari es que lo más sorprendente y lo mejor que han hecho ellos es que han logrado sentar a la academia con los políticos, con los empresarios, y eso es lo que nos hace mucha falta en el mundo, porque la academia debe ser prioritaria. La academia aporta neutralidad, aporta metodologías, aporta investigaciones, y eso es lo que ha hecho muy bien el Basque Culinary Center. Sin embargo, ellos ya pusieron una prueba, pero lo mismo deberíamos estar haciendo en Brasil, en mismo México. Nosotros como COMPED hemos tratado de unirnos y precisamente tener esta relación. Yo no tengo escuela, pero trabajo con las escuelas precisamente porque entendemos que hay un problema dentro de la escuela. ¿Y cuál es el problema? El turismo gastronómico va muy rápido, demasiado rápido. Apenas lo estamos terminando de entender. Y en las escuelas todavía les estamos enseñando a ser cocineros. El ser cocinero son artes culinarias. Es muy diferente a un grado. Entonces estamos sacando cocineros y no les estamos dando herramientas de marketing, de planificación, de gestión, pensamiento estratégico, prospectiva turística. Entonces, ¿qué está sucediendo? No vamos de la mano con lo que el sector privado está pidiendo. Y el Basque Culinary Center es esa relación que tiene. O sea, trabaja mucho con los sectores empresariales, con la política. Y Josimar y yo se lo he dicho, más que director de escuela, parece un extraordinario político. Y es lo que deberíamos de hacer. Porque si bien es cierto que en la academia no debemos de pertenecer a un partido político, tenemos que saber hacer política. Y eso es lo que debe de tener la academia. La academia debe estar sentada en todos los lugares donde se tomen decisiones, porque la academia es el único canal, la única herramienta en la que la mayoría de los stakeholders van a confiar. Pero es un poquito complementando el gran trabajo que ha hecho el Basque Culinary Center y que debemos emularlo en todos nuestros países, ¿no? Muito bem, eu acho que já rendemos bastante, né? Eu fico impressionado assim com todas as questões e reflexões que estão sendo levantadas. Eu acho que vai ser muito útil para a gente, para poder seguir nessa caminhada agora de posicionar Belo Horizonte, né, como um destino turístico gastronômico. É um grande desafio. Temos, sim, uma cultura e uma herança, né, uma tradição
alimentar muito forte, e isso já é uma base importante, né? A autenticidade como um elemento chave de qualquer experiência turística, mas há que aprimorá-lo, há que melhorar o serviço, há que fazer ainda muito trabalho, né, Poiati? E eu queria aproveitar, antes de nos despedirmos, né, comunicar para todos os participantes que pediu apoio de vocês, porque essa é a nossa segunda live do projeto Dialoga Turismo. Ainda vamos ter mais 5. Na quinta-feira, teremos uma sobre captação de eventos, né, novas perspectivas e desafios para a captação de eventos de negócios corporativos, né, o Turismo Mais, nos destinos turísticos, com a participação da Gisele Lima, da Promo, o Tony Sando, do Visite São Paulo, e o Jair Aguiar, do Belo Horizonte Convention Bureau. Né, esperamos que vocês possam divulgar, nos ajudar a divulgar, ter atenção para que a inscrição seja feita até um dia antes, que isso é muito importante, que permite a gente comunicar a todos os inscritos, né? E vamos seguir com esse trabalho e agradecer uma vez mais a Sandra, essa parceira, né? Prazer também ter o Antônio Montesinos pela primeira vez conosco aqui nesse projeto. Obrigado, Renato. O presidente Gilberto, Gilberto Castro, da Belotur, ele teve um compromisso, ele pediu para agradecer a todos, né, agradecer a todos os participantes também, agradecer o Poiati, agradecer o Sebrae sempre, que é nosso parceiro, na pessoa do Renato, e seguimos, né, muito obrigado. Obrigado, Bom dia para todos. Muito prazer. Muito prazer. Obrigado, Graças. Sandra. Um prazer. Obrigado, Montesinos. Aguardamos vocês aqui em Minas, viu? Tem muitos lugares bacanas aqui para se conhecer ainda. Aí estaremos. De regresar. Mejoraré mi português. Ok. Gastronômico. Muito obrigada. Adeus. Obrigado, até pronto. Obrigado, pessoal. Antônio, Sandra, Poiati, Boff, obrigado.